Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através dos melhores filmes lançados em 2022. Confira a nossa lista. Nestes novos tempos, não é mais apenas a sala de cinema onde você pode conferir os lançamentos. Os canais de streaming estão aí na sua TV e eles também são responsáveis por apresentarem a nós os novos filmes, os lançamentos de cada ano. Em 2022, alguns foram lançados exclusivamente no cinema e depois chegaram aos canais de streaming, e outros já estrearam diretamente nos canais. O que nos dispersa um pouco a atenção e a gente precisa ficar atento para não deixar passar desapercebido aquele filmaço. É por isso que hoje a gente vai apresentar para vocês o que, na minha opinião, eu considero os melhores filmes de 2022. Então vamos fazer acontecer. Um destes filmes que estrearam direto nos canais de streaming foi um filme dinamarquês chamado O Bombardeio, que estreou e ainda está em cartaz na Netflix. E essa é uma das vantagens dos canais de streaming, trazer novidades fora do circuito hollywoodiano. No caso, O Bombardeio é um produto típico europeu, mais especificamente, como eu disse, da Dinamarca. Mas vamos saber mais sobre este filme. O filme O Bombardeio dramatiza estes eventos e esta missão da Royal Air Force contra o quartel-general da Gestapo na Dinamarca. Por ser baseado em uma história real, o filme é muito impactante. Nos últimos meses da Segunda Guerra, na Europa, esta operação, a Operação Cartago, lançada pela Royal Air Force, era para ser um bombardeio pontual, usando este avião muito leve e preciso, o Mosquito. O ataque, inicialmente bem sucedido, atingiu a principal edificação da Gestapo, mas a marcação errônea pelo acidente com um dos aviões desviou o foco e a tragédia aconteceu. O design da produção do filme é excelente e os personagens, a caracterização e a interpretação também são de primeiro nível. Algumas histórias paralelas podem ser fictícias, pois é preciso dar rosto e voz aos personagens focados no filme, e são colocados ali para efeitos dramáticos. O filme é episódico, ou seja, não foca em um ou dois personagens e os segue o tempo todo. Pelo contrário, são muitas histórias paralelas que se cruzam. Ao longo da história, vemos amigos se virando uns contra os outros, homens são despejados de suas casas, famílias são desfeitas, crianças são abandonadas e outras atrocidades ocorrem. Atrocidades comuns em tempos de guerra, como vemos hoje na Ucrânia. O filme não se concentra nos aspectos políticos e militares da guerra, mas sim nas muitas reações e sentimentos das pessoas apanhadas em meio a um conflito e, em especial, a um terrível bombardeio. The target is the Gestapo headquarters in the center of Copenhagen. Outro filmaço que estreou em 2022 diretamente nos canais de streaming, no caso a Apple TV, onde o filme está em cartaz, foi o novo do Will Smith, Emancipation. Um filme que te prende do começo ao fim e te conta uma história que de fato ocorreu, tudo isso recheado com bons atores, uma ótima fotografia e um roteiro que te apresenta situações incríveis. Emancipation é uma obra-prima sobre escravidão, coragem, dignidade, amor, ódio, guerra civil e sobrevivência. A atuação de Will Smith no filme é absolutamente de tirar o fôlego. Brilhante, requintada, cheia de tristeza e profundidade. E o resto do elenco também merece ser destacado. A fotografia é fantástica e a direção de Antoine Fuqua é brilhante. Existem algumas cenas muito cruéis e muito difíceis de assistir, e alguns personagens podem não ter a profundidade desejada, mas no geral, este é um filme muito bom sobre uma das injustiças e crueldades mais horríveis que os seres humanos já produziram. Inevitavelmente, a comparação com dois outros filmes com os mesmos temas aparecem de imediato. Um deles, 12 anos de escravidão,
dirigido por Steve McQueen e lançado em 2013, acabou ganhando o Oscar de melhor filme naquele ano. Neste filme, o personagem Solomon Northup era um homem livre arrastado para a escravidão. Já em Emancipation, o personagem Peter, interpretado por Will Smith, nunca conheceu a liberdade, mas luta por ela. As duas histórias são baseadas em histórias reais, e a maior diferença está nos roteiros. Enquanto 12 anos de escravidão, um roteiro muito bem escrito, estabelece personagens e conta uma história notável, Emancipation foca mais na ação e se resume a 2 segmentos distintos. A primeira parte da perseguição ao escravo fugitivo e a segunda parte do campo de batalha terrível da Guerra Civil. E é aí que vem uma outra comparação inevitável com o filme Glory, Tempos de Glória, lançado em 1989 com a direção de Edward Zwick e a interpretação de Matthew Broderick, Denzel Washington e Morgan Freeman. Tempos de Glória é um sucesso de bilheteria à época, foca exatamente num regimento de soldados negros, muitos deles ex-escravos, que lutam no final da Guerra Civil Americana. Estas 3 produções juntas formam um painel interessante sobre aqueles dias amargos da Guerra Civil e da escravidão nos Estados Unidos. Peter é um homem de fé, um amado pai de família e um escravo trazido do Haiti. Quando ele é separado de sua esposa, Dodiane, e dos filhos, e enviado para construir uma ferrovia do exército confederado, ele jura voltar para eles. Não muito depois, fica sabendo que o presidente Lincoln libertou os escravos e então passa a planejar sua fuga, em busca da liberdade em Baton Rouge, onde estavam as tropas de Lincoln. Como um fugitivo, ele é rastreado então por Jim Fassel, que é um caçador de escravos fugitivos, o equivalente aos nossos capitães do mato que existiam no Brasil durante a escravidão. A partir de então, ele duela contra os olhos frios e os nervos de aço do caçador, interpretado magistralmente por Ben Foster. O jogo de gato e rato, de vida e de morte entre o perseguidor e o fugitivo, ocupa então a primeira metade do filme, e a ação se passa nos pântanos da Louisiana. Cobras, jacarés, ferimentos e os desafios da água apresentam obstáculos para Peter completar a sua jornada em direção a Baton Rouge, sem ser morto, e o que significava a sua liberdade. A história, o enredo do filme é baseado na história da famosa foto do Peter chicoteado, que foi registrado durante a Guerra Civil Americana de um escravo fugitivo que chegou ao acampamento dos soldados da União e então a sua foto com as costas, marcada pelos inúmeros chicoteamentos que sofreu ao longo de sua vida como escravo, percorreu os Estados Unidos e o mundo, desenvolvendo uma resistência ainda maior às condições em que os escravos eram mantidos. Esta cena é recriada no filme e, embora curta, tem um impacto profundo, como foi a foto real do Peter chicoteado na época. Esta cena é um divisor de águas na tela. Encerra-se ali a primeira metade do filme, que conta a epopeia sofrida por Peter da escravidão até a liberdade. Agora é tempo de luta, e ele veste a farda do exército da União e vai lutar pela sua liberdade e a liberdade de todos os escravos. É aí que surge o momento histórico da Batalha do Forte Blackley. Slaves are free. Zazu. Lincoln. O terceiro filme da nossa lista se passa num quarto de hotel durante todo o tempo, com 2 personagens dialogando. Você deve falar, puxa vida, que filme chato. Não. O filme Boa Sorte, Léo Grande é simplesmente espetacular. Um filme inteligente e que nos envolve do começo ao fim. E além disso, nos brinda com a ótima interpretação da atriz principal, Emma Thompson. Você pode assisti-lo na Apple TV ou na Amazon, e vale muito a pena. O filme se passa quase todo em apenas um cenário, um quarto impessoal de hotel. Ao longo de 4 encontros, Nancy e Léo, os personagens principais, vão criando intimidade e se abrindo mais um para o outro. Ela é uma professora aposentada de ensino religioso, com 2 filhos e um antigo casamento sem muitas emoções, cujo marido faleceu recentemente. E ele, um jovem com talentos, mas que também é um garoto de programa,
e é contratado pela professora. Ela é metódica, como toda professora, e tem um roteiro a seguir, mesmo nos encontros com o garoto de programa. Nancy, porém, aos poucos vai se deixando levar pelo jovem, que sabe fazer o seu trabalho muito bem. A forma como Nancy fala sobre seu corpo e sua vida sexual ao longo do filme vai fazer com que muitas mulheres se identifiquem, já que o prazer feminino ainda é um tabu na nossa sociedade. O filme com certeza consegue desconstruir um pouco disso. Boa Sorte, Léo Grande é um filme intimista, com uma excelente atuação e forte em sua proposta de quebrar paradigmas sobre sexualidade. Estrelado pela premiada atriz britânica Emma Thompson, no papel de Nancy, e pelo ator Daryl McCormack, no papel de Léo, este é um filme obrigatório, principalmente para quem já tem um pouco de maturidade na sua estrada. Altamente recomendado. So I've made a list of things that I'd like to get through. Oh, I think we'll certainly make a significant dent in it. Good. That's good. Good. You want to start with the blowjob? O próximo filme da lista dos nossos destaques de melhores filmes em 2022 é um filme que está em cartaz na Netflix e que conta de uma maneira inteligente a história de um jovem talento no esporte que vai para a América tentar a sorte na NBA. Trata-se do filme Arremessando Alto com Adam Sandler, uma grata surpresa. Neste filme, seguimos a trajetória de Stanley Sugarman, interpretado por Adam Sandler. Ele é um olheiro de um time de basquete da NBA, aquele cara que busca os talentos, e passa por um momento ruim na sua carreira. Sem ter indicado um bom nome no esporte ao longo de sua trajetória, Sugarman já não vê chances de ter sucesso. Até que ele encontra Pau Cruz, um jogador espanhol que é atleta em Madrid. O plano, então, é trazer esse jovem talento para os Estados Unidos e colocá-lo num grande time da NBA. O filme é muito bem feito, divertido e com ótimo elenco, e também uma boa trilha sonora. É um filme muito interessante, sobre nunca desistir. Geralmente essa temática vira um clichê, mas não é o caso aqui. O filme é muito bem feito. Também poderia ser uma história previsível, mas na realidade é um drama esportivo incrível, porque conta a sua história com muito calor e um claro amor e paixão pelo esporte. E Adam Sandler oferece um desempenho discreto, mas com bastante humor seco que cai de forma consistente ao longo do filme. Arremessando Alto foi uma cesta de 3 pontos. Vale a pena. You come to Philly, your whole world's gonna change overnight. I gotta work. My mom and my daughter, they mean everything to me. Salary's $900,000. He will call in sick. O quinto filme da lista de melhores de 2022 também estreou diretamente na Netflix, mas o filme é tão bom que está até indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em fevereiro de 2023. Trata-se do drama de guerra Nada de Novo no Front, baseado num livro de grande sucesso lançado logo após a Primeira Guerra Mundial. O filme é impactante e se você não assistiu, corra. Alemanha, 1917. Paul Baumer, um jovem de 17 anos, alista-se com entusiasmo no exército alemão e parte para a guerra. Sua cabeça está cheia de patriotismo, honra, visões de heroísmo e a confiança de que a Alemanha vencerá a Primeira Guerra Mundial. Ele logo descobre que suas impressões estão longe da realidade. Esta é a terceira versão cinematográfica da obra de Erich Maria Remarque, publicada pela primeira vez em 1929, e captura a essência do livro, apresentando cenas gráficas e enredo realista que mostram o desperdício e o horror da guerra. Um filme impactante, violento, realista, que nos apresenta os horrores das trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Obrigatório. Schließen wir Frieden. Biografias sempre fazem sucesso, especialmente se forem biografias musicais. É só lembrar do Rei, sobre o Rei Charles, ou então Johnny Jr., sobre o Johnny Cash. Pois bem, em 2022, o Rei do Rock chegou nos cinemas e agora no streaming com a sua biografia mais recente, Elvis. O filme é muito bem produzido e dirigido, deve ser indicado a alguns Oscars e está
à sua disposição na HBO Max. Confira. Elvis conta a vida do rei do rock and roll, desde a sua infância em Tupelo, no Mississippi, até seus dias de glória em Memphis, mostrando também as suas temporadas em Las Vegas. Junto, ao longo de toda a trama, está a figura central, além do próprio rei, neste filme, o coronel Tom Parker, o seu agente desonesto, ganancioso e vil. Este é um daqueles filmes que, logo após a primeira sequência, você sabe que vai assistir de novo. A duração de quase 3 horas passa rapidamente, o que mostra as qualidades deste filme. O ator Austin Butler tem um desempenho fantástico e brilha no papel do rei do rock. Já o vilão, Coronel Tom Parker, é interpretado por ninguém menos que Tom Hanks. O filme faz um bom trabalho ao explorar toda a carreira de Elvis, o que não é uma tarefa fácil. Existem algumas sequências fantásticas e a recriação das fases da vida de Elvis Presley apresenta figurinos e uma ambientação perfeita. Elvis é um filme sólido e há muito do que desfrutar ao assisti-lo. E é possível ver a marca do diretor, Baz Luhrmann, em tudo, pois ele escreveu, produziu, dirigiu essa produção, ou seja, o filme é essencialmente de seu próprio diretor, que acertou também na escolha de Austin Butler para o papel título. Todos os filmes biográficos, e especialmente os musicais, ampliam ou modificam os fatos até certo ponto, para adicionar um conteúdo mais dramático. E Baz Luhrmann usou dessa licença poética em algumas cenas, como, por exemplo, o encontro de Elvis com o produtor Steve Binder, do show que o reintroduziu nas paradas de sucesso, ocorrido no Natal de 1968. Este encontro se dá no icônico letreiro de Hollywood, mas nunca aconteceu naquele local de verdade. E é um exemplo de como a licença poética às vezes engrandece um filme. Elvis é um filme cativante, musical, nostálgico, muitas coisas, menos enfadonho. Recomendado. This can all be over in a flash. De um filme musical, divertido e dramático, vamos para um outro tipo de drama, o drama político e histórico. Trata-se do filmaço Argentina 1985, interpretado por ninguém menos que Ricardo Darín, e que está em cartaz na Amazon Prime Video. Trata-se de um filme inspirado na história argentina recente e que te prende do começo ao fim, levando a uma reflexão ao final da sessão. Confira Argentina 1985. Assim como o filme Nada de Novo no Front foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, pois é uma produção alemã, Argentina 1985 também está disputando o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2023, obviamente pela Argentina. Mais um Alemanha e Argentina, no importante prêmio. Argentina 1985 é inspirado na história real dos promotores Julio Estracera e Luiz Moreno Ocampo, que, no ano de 85, investigaram e processaram os responsáveis pela fase mais sangrenta da ditadura militar argentina, que havia terminado apenas 2 anos antes. Sem se deixar intimidar pelo regime, Estracera e Ocampo formam uma jovem equipe jurídica de heróis improváveis e travam uma batalha desigual. Constantemente ameaçados junto com suas famílias, eles buscam a justiça ao acusarem no tribunal os membros das Forças Armadas argentinas responsáveis pelos crimes cometidos nos anos da ditadura portenha, que resultaram em mais de 30 mil mortos. O filme tem a vantagem de reconstruir com eficácia, nos mesmos locais onde os fatos ocorreram, o difícil trabalho investigativo e o julgamento de 4 meses, com 833 testemunhas e sobreviventes da tortura. O promotor Julio Estracera é interpretado por ninguém menos que Ricardo Darín, o maior ator argentino, e que dá um show neste filme, o mais humano e simpático de seu grupo muito jovem de advogados. A direção de Santiago Mitre é marcante, filmando sobriamente quando necessário, e com movimento e diferentes técnicas quando a ação exige, como em momentos de maior tensão. Mesmo sendo um filme de tribunal com 140 minutos, a impressão ao assisti-lo é que tudo passa muito rápido, o que prova a qualidade dessa produção argentina. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata
de lo que el país necesita. Você deve estar estranhando que na minha lista até agora não entrou nenhum filme de super-heróis, e olha que tem aí o Batman e alguns outros filmes que foram lançados, ou mesmo da série do Guerra nas Estrelas. Não coloquei porque a lista é minha, né? Eu que escolhi os filmes segundo o meu gosto. E os filmes de super-heróis, ou mesmo Guerra nas Estrelas, mais recentes, parece que a fórmula já se esgotou. Então, não coloquei nenhum deles aqui na lista. Mas coloquei um filme também que segue uma fórmula, que teve uma nova etapa, uma nova produção em 2022, que é a franquia do filme Predador. E por que o filme novo chamado Prey, o Predador a Caçada, está na minha lista? Porque é um filme que buscou na origem do Predador, ou seja, deu uma renovada no personagem e nos trouxe uma história de ficção e ação muito interessante. O filme está sendo exibido no canal Star Plus e vale você dar uma conferida, principalmente se gostou do Predador, o primeiro com Schwarzenegger. É 1719, nas planícies americanas. Naru é uma jovem Comanche que quer ser uma grande caçadora. Seu irmão é um líder nato. E o mundo dos brancos está lentamente se intrometendo no mundo dos Comanches. É aí que uma estranha nuvem de trovão anuncia um visitante extraterrestre indesejável e diferente. É o Predador. Sou fã desta franquia das histórias do Predador. E desde o primeiro e revolucionário filme estrelado por Schwarzenegger, Hollywood já fez 4 sequências, mas nenhuma perfeita foi feita, e talvez nunca seja. Mas posso dizer que este novo filme da franquia Predador tem um ambiente selvagem e o suspense mais próximo do primeiro filme, e por isso ele merece estar aqui nesta lista. Antes de assisti-lo, eu estava cético com mais esta continuação, mas após a sessão de O Predador a Caçada final, posso dizer que as falhas que o filme tem são superadas, e muito, pelos pontos positivos dessa nova versão. O diretor é seguro em sua direção, o figurino captura um período do tempo completamente diferente e nos sentimos plenamente ambientados, e mostram um novo Predador mais pré-histórico e que pode ser o mais legal visualmente até agora. É um retorno surpreendente às raízes dessa história do predador extraterrestre que vem à Terra caçar. É uma sequência bem-vinda e que deve ser vista por aqueles que gostam dos filmes do Predador ou mesmo pelos fãs de filmes de ficção e de ação. E o último filme da lista dos destaques aqui do canal dos filmes de 2022 é também uma outra franquia, uma outra fórmula que é repetida, mas nesse caso 36 anos depois. Trata-se de Top Gun Maverick, um personagem marcante dos anos 80 e que voltou com força total, em uma versão vitaminada com os novos efeitos especiais e as filmagens revolucionárias que nos colocam dentro do avião nas cenas de combate. Top Gun é uma viagem. O primeiro Top Gun é um clássico e, como todos sabemos, sequências geralmente não superam o original, principalmente 36 anos depois do primeiro. Bom, este é um filme que destoa dessa máxima e supera o seu antecessor em vários níveis. A começar pela direção do novato Joseph Kosinski, que foi excelente. Este é seu 4º longa-metragem. Just want to manage expectations. Todas as acrobacias visuais e os efeitos especiais foram de tirar o fôlego, e a trilha sonora também acompanhou esse ritmo. A duração do filme, de 131 minutos, se mostrou um ritmo preciso, e as atuações também se destacam, principalmente de Tom Cruise, que nos lembra porque ele ainda é um dos primeiros atores da indústria cinematográfica norte-americana. Se você era adolescente ou tinha 20 e poucos anos nos anos 1980, o mundo era muito diferente. Sem computadores, sem celulares, sem internet, sem DVDs. No entanto, tínhamos carros, bicicletas e o cinema. O Top Gun original capturou perfeitamente esse momento no tempo e nos levou a um passeio emocionante como nunca tínhamos visto antes.
O tom para cima do filme, as motos, os aviões, a música e aquelas cenas de voo, tudo isso nos fez voltarmos ao cinema várias vezes para vê-lo novamente durante o período dos anos 80. Com o passar do tempo, o filme ficou com uma foto daquela época, nos representando perfeitamente. 36 anos depois, o Top Gun Maverick vem para nos premiar e nos relembrar de uma época dourada. A trama do filme é ótima. Mostra o Maverick, nosso personagem principal, sendo designado para treinar novos pilotos antes de partirem para uma missão desafiadora. O filho de seu grande amigo na primeira versão da história está entre os recrutas e logo Maverick tenta se reconciliar após se sentir um pouco responsável pelo incidente e a morte de seu pai no filme anterior, ao mesmo tempo em que ele tem a missão de preparar esses pilotos para um primeiro combate, que virá. A maioria das cenas de ação são realistas, o que torna o filme ainda melhor. É um filme que vale muito a pena ver numa tela grande com ótima qualidade de som. Destaque também para a atriz Jennifer Connelly, que interpreta o antigo interesse amoroso de Maverick e está muito bem na história. E é o filme ideal para encerrarmos a nossa lista. No turning back now. Come on! Jeez! Having any fun yet? Espero que tenham gostado da minha lista dos melhores filmes de 2022. E com esse vídeo eu me despeço de vocês no ano de 2022. E espero que no próximo ano a gente traga mais bons filmes, boas séries e muitas viagens em locais históricos, tá bom? Então, feliz 2023! Se você gostou do programa, não se esqueça, dá um like, deixe o seu comentário dizendo quais filmes você assistiu e gostou em 2022 e se inscreva no canal. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!